chegando à conclusão de que a gente precisa aprender toda a proposta da doutrina espírita, a somatória que ela oferece em termos de fundamentos e princípios, nós temos que entender quais são os fundamentos básicos da doutrina espírita. Não adianta querer discutir detalhes se você não conhece o conjunto. Não adianta querer descobrir o que é o espiritismo porque você está vendo um fenômeno qualquer e quer explicar da maneira que você entende. Você precisa tentar explicar da maneira que o espiritismo propõe através da sua metodologia. E um dos métodos de maior extraordinário o recurso que o Kardec propõe é exatamente usar o conhecimento através do livro, para que haja consciência em relação a quem estuda da proposta espírita com seus fundamentos em termos de metas e de objetivo. Quais são esses fundamentos? São chamados elementos fundamentais da lei divina, das leis divinas. Existência de Deus, evolução, reencarnação, causa e efeito, livre-arbítrio, comunicabilidade dos espíritos com o homem e evolução dos sistemas de escola que o universo apresenta através da possibilidade de mundos habitados onde as almas, naturalmente, em graus diferentes, avançam na sua área de conhecimento, no seu processo de libertação espiritual. Uma coisa interessante surgiu na minha cabeça quando eu procurei dar essa sustentação. Fala-se muito que o Espiritismo é reviver a essência do Evangelho de Jesus. Não é no sentido religioso, não, para estar pregando Jesus a todo jeito. É no sentido de entender o que Jesus deixou para nós. Porque toda a obra do Cristo é fundamentada nas leis universais. Se a gente for fazer uma análise profunda, quer dizer, estudar o Evangelho na sua essência, no espírito que ele traz em termos de conhecimento, nós vamos perceber que nas palavras, nos ensinamentos diretos, nos ensinamentos ocultos, nos aforismas que o Cristo criou na sua área de conhecimento, foi para mostrar, primeiro, que o homem é imortal, que a criatura humana não morre, que o homem evolui através da reencarnação, que o homem evolui através, evidentemente, do conhecimento que ele adquire, aplicando o seu livre-arbítrio, tendo como correspondência, em termos de parceria, toda a sabedoria divina em seu favor, através da comunicabilidade dos espíritos. Se a gente não entender esse conjunto, que o Cristo deixou para nós, de uma forma figurada, na linguagem adequada do seu tempo, já que o nosso conhecimento não podia alcançar isso, e ainda não pode, nós não vamos entender realmente o que é a doutrina espírita. Nós vamos pensar que a doutrina espírita é aquilo que nós pensamos, mas não efetivamente aquilo que ela realmente é. Fundamentos significa existência de Deus, lei de evolução, lei de causa e efeito, lei de reencarnação, livre-arbítrio, habitabilidade nos vários planetas e comunicabilidade entre os vivos e mortos. Esses são os fundamentos da doutrina espírita, né? Muita gente diz, mas é difícil entender tudo isso. Mas é lógico que é difícil. Ninguém diz que é fácil. Agora, como começar? Vai ler Kardec. Não entendeu ainda o Livro dos Espíritos? Compra um livro chamado Iniciante Espírita. Ou se não, o que é Espiritismo? Quer dizer, avança na linha da cultura humana baseado nas obras de Kardec. Aí você, pouco a pouco, vai entendendo, avançando um pouquinho mais, tendo capacidade de vivenciar a realidade que o Livro dos Espíritos passa, para que a gente possa tomar consciência efetivamente da finalidade da vida e por que Deus nos colocou como alunos nessa extraordinária escola que chama Terra, que é um planeta que está situado no contexto da sabedoria divina como um processo de aprendizado para o espírito. Depois a gente vai partir já por alguns aspectos interessantes. O que tem que fazer para o homem melhorar? O espiritismo serve para quem? Para o homem. Não é o homem que está procurando conhecimento, se libertar e conquistar o céu, entre aspas. Ele quer adquirir sabedoria.
A ele compete desenvolver isso aí, porque o Espiritismo é uma proposta de vida. Ele não é uma teoria. Você se serve do conhecimento espírita efetivamente na medida que você compreende, assimila e vivencia o conhecimento que dá junto com o teu próximo, junto com o entorno na sua vida, junto com aquilo que o mundo está te oferecendo. Não adianta procurar viver no mundo espiritual enquanto nós estamos aqui na Terra. Agora, estamos vivendo como espírito, isso sim, no processo reencarnatório para atingir, evidentemente, estágios cada vez mais avançados e até em mundos diferentes em função da nossa atividade, do nosso interesse, da nossa ideia de reformulação dos nossos próprios valores. Na ordem natural, é uma sequência. Você vai entrar agora. O Espiritismo é para o homem fazer o quê? Ele é um aluno da escola? Só para ele? Ou ele está evoluindo? Depois, um segundo passo desse projeto é o homem ter consciência de que ele é imortal. Mas para atingir a plenitude, a chamada ética moral, o que ele tem que combater? Os vícios? O vício, o egoísmo, a prepotência, o orgulho. Então, ele é um candidato. O ser humano é um candidato, com potencial já desenvolvido para conseguir tudo isso, mas que ainda abrange só uma parte. Tá certo? Uma luta diária. Uma luta diária. Agora, na medida que ele evolui, ele vai tendo méritos para ajudar a construir um mundo de paz. Ele passa a perceber que ele tem uma função importante no fazer o melhor que ele pode, o melhor possível naquilo que a proposta espírita propõe. De reformular a sua vida no sentido pleno. Certo? Aí é parte para um outro caminho. Por que isso? Porque na medida que a humanidade, aí eu vou ter que falar que existe a evolução no sentido individual, a evolução no sentido social. A individual é que em qualquer situação que a humanidade esteja, em termos de nível de evolução, nós podemos agir e ser um nível superior ao nível que a própria humanidade está avançando. Pessoalmente e individualmente, somos espíritos. Mas tem evolução material também. Pois é meio. Que é a ciência. É meio, sem dúvida. Quais os meios que a vida oferece? A reencarnação, para que ela serve? Depois a gente pode comentar cada um dos itens, rapidamente. Por que serve a reencarnação? Crer em Deus, o que adianta? Lei de evolução, como é que se pode entender isso? Livre-arbítrio, causa e efeito. Aí eu vou abrir espaço, na sequência, para a gente fazer um apontamento em função de cada um dos fundamentos. E por que a comunicabilidade com os espíritos? Foi a porta aberta para a parceria com as inteligências superiores do universo. Certo? É isso tudo que tem que ficar explicado. Agora, isso tudo significa um projeto, um planejamento estratégico. Eu tenho que saber efetivamente qual é o meu projeto. Como caminhante na estrada, eu tenho que saber o percurso que estou percorrendo e tirar proveito das andanças que eu já fiz. Tá certo? E de repente eu desemboco no conhecimento maior, quer dizer, eu não sei tudo. É bobagem dizer que a gente não sabe nada. Isso é confessar incompetência. Eu não sei tudo, mas já sei alguma coisa. E a justiça divina nos oferece oportunidade para você partir do que você tem. O menos que você tem é o possível para você atingir o mais. Isso é importante a gente considerar. Aí então a gente leva o conhecimento para uma amplitude tal para depois compreender quais os caminhos futuros, como eu vou chegar lá, onde eu vou buscar efetivamente uma concepção avançada de espiritualidade e assim por diante. E como eu posso me libertar como espírito, quer dizer, ter a liberdade
de conquistar a sabedoria e a plenitude. Pois é, nós estamos aqui numa trajetória infinita. É infinita não dizer que nós somos imortais, não vamos desaparecer mais. É uma etapa, mas é apenas uma etapa. A gente volta outra vez.